Olá pessoal, estou de volta e agora a gente vai conversar um pouco sobre atividades dos oficiais de justiça no processo eletrônico e no PJE do primeiro grau. Mas antes, porém, da gente mostrar as tarefas propriamente ditas, a gente vai conversar um pouco sobre 3 atos normativos do tribunal. O primeiro deles é o provimento Corregedoria 19 de 2019, que trata sobre a dispensa da expedição de cartas precatórias. Depois a gente vai falar sobre o provimento conjunto 29 de 2020, que fala sobre a contrafé eletrônica. E por fim, a gente vai falar sobre o provimento CGJ 68 de 2020, que dispõe sobre o cadastro de pessoas jurídicas de direito privado no PJE. Bem, no provimento CGJ 19 de 2019, ficou regulamentado a dispensa da expedição de cartas precatórias entre as unidades judiciárias do próprio TJPI. A partir desse provimento, é possível que uma unidade judiciária, após a expedição de um mandado, escolha a central de mandados que vai ser responsável pelo cumprimento daquela diligência, fazendo com que seja desnecessária a expedição de cartas precatórias. Isso trouxe uma velocidade maior na tramitação do processo, haja vista que não há mais a necessidade da distribuição de uma carta precatória para o cumprimento destas diligências. Uma unidade judiciária, quando ia expedir uma carta precatória, a própria unidade judiciária era responsável por distribuir a carta precatória na unidade judiciária que iria efetuar o cumprimento. Portanto, o servidor, depois de expedir o ato lá eletrônico da precatória, entrava no PJE, distribuía uma nova ação cuja classe era a carta precatória, cadastrava as partes, o juiz deprecante e deprecado, e então aquela carta precatória aparecia nas tarefas da unidade judiciária que ia cumprir o ato. Depois de um despacho ou de um ato ordinatório, esse ato ia ser encaminhado para a central de mandados e só então o oficial de justiça poderia cumprir a diligência. E um grande problema que existia era no momento da devolução dessa carta precatória. Depois que o oficial de justiça fazia sua parte e devolvia para a secretaria um mandado cumprido, a secretaria tinha que pegar aquele mandado ou enviar via SEI o resultado da carta precatória, ou juntar no processo como juntar documentos lá que a gente já viu na aula de secretaria. Isso fazia com que o trâmite da carta precatória ficasse muito alongado, né? E um outro problema era exatamente na questão do retorno. Como esse retorno não era feito dentro do próprio processo, então a contagem de prazo ficava prejudicada. A unidade recebia fora do sistema PJE o cumprimento, o resultado da diligência, e só então juntava no sistema e os prazos começavam a correr. Aí, como vocês estão vendo aqui no artigo 2º, o provimento fala qual é o procedimento. Na tarefa da secretaria de citar e intimar, quando o servidor escolhe que o tipo de diligência vai ser cumprido por mandado, ele pergunta, logo após a finalização da tarefa, qual a central de mandados que vai receber aquele documento. E aí, por exemplo, se a gente está na comarca de Teresina e o mandado vai ser cumprido pela central de autos, nesse momento o servidor escolheria lá a central de mandados da comarca de autos, e ao chegar na comarca de autos, haveria distribuição entre os oficiais de justiça para cumprimento. E isso, pessoal, traz também para o distribuidor, o oficial de justiça distribuidor, a função de observar se aquele mandado que foi recebido de outra comarca é de fato da unidade judiciária em que ele está, das quais a central de mandado cumpre mandados, né? Por exemplo, pode ser que um determinado mandado que era para ser cumprido em autos seja enviado por equívoco para a comarca de Barras. Então a central de mandados ela tem que observar exatamente isso, e pode ser que não seja possível o cumprimento daquela diligência, né? Fazendo com que o mandado seja devolvido para que a unidade que delegou o cumprimento possa enviar para a central de mandados correta. Aí a gente tem o provimento conjunto 29 de 2020. Esse provimento conjunto ele inovou à medida que, a partir da sua edição, é desnecessária a impressão de documentos para encaminhar junto com o cumprimento de diligências de intimação ou citação. Por exemplo, na citação, pelo Código de Processo Civil, a gente tem que encaminhar junto a petição inicial, né?
Com a contrafé eletrônica, a gente não mais imprime estes documentos, entretanto, o destinatário daquele ato de intimação ou citação vai ter acesso a todos os documentos que o processo já possui, porque os modelos da contrafé eletrônica é exatamente a ferramenta que possibilita esse acesso. Vocês vão ver que vai ter uma pequena mudança, pequena diferença entre os mandados anteriores, né, os mandados que não tinham uma contrafé eletrônica e os mandados que passaram a ter essa funcionalidade, né? Mudou o modelo dos documentos. E para isso eu trouxe aqui um mandado já feito como contrafé eletrônica para vocês verem aqui o que altera. Então a gente tem aqui a primeira parte, um mandado de intimação, como a gente já via normalmente, né? Mas aqui na segunda parte do mandado a gente tem algo a mais, né? Que é este endereço, que a parte tanto pode digitar ou pode fazer a leitura do QR Code aqui com o celular ou com a câmera e ir direto para esse endereço. E com essa chave de acesso, digitando essa chave de acesso, a parte consegue ter acesso à íntegra de cada um dos documentos que já está no processo. E, portanto, é absolutamente desnecessário, né, e vedado pelo provimento a impressão dessas peças, já que com os códigos é possível ter acesso à íntegra do documento. Agora, essa questão, pessoal, pode fazer com que as secretarias deixem de fazer uma atividade que é importante, que é a vinculação de documentos ao expediente. No mandado de citação, o correto é você vincular, por exemplo, a petição inicial e seus documentos do mandado de citação, porque quando ocorre essa vinculação, o oficial de justiça ele tem acesso não só ao próprio documento, né, ao próprio mandado que ele vai cumprir, mas também a estes documentos. E como pode ser que a gente tenha algum tipo de problema na qualificação das partes, se tiver alguma divergência entre o cadastro da parte no PJE e as informações que estão na própria petição inicial, o oficial de justiça vai poder consultar as informações da petição inicial e isso pode trazer alguma vantagem no momento do cumprimento da diligência. Por exemplo, pode ser que a parte autora diga lá na petição inicial que o endereço do réu é difícil e já pode trazer alguma pista, por exemplo, de como encontrá-lo. Então, é interessante que as secretarias continuem vinculando os documentos, porque é essa vinculação que permite que o oficial de justiça tenha acesso aos documentos, sobretudo nos processos que são sigilosos. Nos processos não sigilosos, é provável que vocês consigam ter acesso ao processo independente da diligência. Entretanto, no processo sigiloso, vocês só terão acesso a esses documentos se eles forem vinculados. Por fim, pessoal, a gente tem aqui o provimento CGJ 68 de 2020, que dispõe sobre o cadastro de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Esse cadastro, pessoal, vai possibilitar que essas empresas recebam citações e intimações por meio eletrônico, fazendo com que seja desnecessário a expedição de atos para cumprimento por oficial de justiça. Esse provimento ele não traz nenhuma alteração prática, né, no cumprimento das diligências dos oficiais de justiça. Entretanto, eu trouxe aqui para vocês só para que vocês possam auxiliar as unidades judiciárias, né, o secretário da vara ou o próprio magistrado no cumprimento desse provimento, fazendo com que mais empresas tenham o cadastro no PJE e, consequentemente, os oficiais de justiça recebam a menor quantidade de cumprimentos físicos. É preciso deixar claro que, por mais que uma empresa tenha esse cadastro, existem algumas situações onde ainda assim a regra será o cumprimento de diligência física. No caso de medida liminar, é bem provável que a diligência ainda assim seja cumprida por meio físico, por mais que a empresa tenha o cadastro para receber intimação eletrônica, porque pode ser que o prazo estabelecido para o cumprimento da decisão judicial seja inferior ao prazo de leitura da intimação previsto lá na Lei 11.419. Então, mesmo que tenha um cadastro, vão existir alguns atos que continuarão sendo cumpridos pelos oficiais de justiça. Agora, de volta aqui no PJE, eu vou pedir para que vocês acessem o sistema neste endereço e com o usuário e senha que está aparecendo aí na tela, usando, se possível, pessoal, o navegador Firefox. E observando se o
PJE Office está cadastrado no modo desenvolvedor. Ó, pessoal, esse procedimento que eu vou mostrar para vocês é exclusivamente para a gente usar aqui durante o treinamento. Quando vocês estiverem na unidade lá devolvendo as diligências, vocês não vão precisar colocar o PJE Office em modo de desenvolvedor. Vocês vão clicar aqui próximo ao relógio. Pode ser que o ícone do PJE já apareça aqui para você próximo ao relógio, mas se não aparecer, você vai clicar nessa setinha para cima e aí vai procurar o ícone do PJE. Quando encontrar o ícone do PJE, vai apertar com o botão direito e vai escolher Sistema. Aqui em Sistema, você vai clicar aqui em cima do número aqui do PJE Office 5 vezes, até que apareça essa mensagem aqui do lado, modo desenvolvedor habilitado. Se você não estiver encontrando o ícone do PJE aqui próximo do relógio, é provável que você não tenha o PJE Office instalado no computador. Se isso acontecer, você deve ir lá no site do PJE, que é www.tjpi.jus.br/PJE. Aqui na aba de suporte, você vai entrar na opção utilitários. E então a terceira opção aqui é o PJE Office do TJPI. Então você vai instalar o PJE Office, vai abrir o endereço do treinamento via Mozilla Firefox, habilitar o PJE para o modo desenvolvedor e só então entrar no PJE como a gente vai fazer agora. Bom, entrando aqui no PJE, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar aqui em cima no usuário se a gente está com o perfil de oficial de justiça. E aí já nesse momento eu digo para vocês que o oficial de justiça tem dois perfis principais. Ele tem o perfil de oficial de justiça distribuidor e o perfil de oficial de justiça. A gente vai conversar primeiro sobre o perfil de oficial de justiça distribuidor. Aqui na tela do oficial de justiça distribuidor, a principal função do distribuidor é, olhando os endereços das diligências, decidir para qual grupo de oficiais de justiça aquela diligência deve ser encaminhada. Existem unidades judiciárias que não há zoneamento entre os oficiais de justiça. Quando não houver zoneamento, então o distribuidor ele não vai ter muito trabalho, né? Vai ser só distribuir por sorteio entre todos os oficiais de justiça. Nas comarcas onde há zoneamento, a atividade do distribuidor é exatamente traduzir o endereço da diligência entre os grupos que estão cadastrados na unidade. Aqui no teste eu fiz questão da gente deixar 2 grupos para que vocês possam ver como isso vai acontecer. Então, supondo que esses 3 primeiros mandados aqui, eles vão para o grupo da zona urbana, eu vou selecionar os 3 mandados e aqui embaixo eu vou clicar no botãozinho de redistribuir. Quando eu fizer isso, o PJE vai me perguntar para qual grupo eu vou enviar aqueles mandados, né? E aí eu vou selecionar aqui zona urbana. Ele me permite, pessoal, fazer uma distribuição direta para um oficial de justiça, mas em regra, vocês vão fazer a distribuição por sorteio. Então, se a gente clicar em distribuir agora, ele vai pegar esses mandados e vai distribuir por sorteio entre esses 2 oficiais de justiça que estão cadastrados aqui. Essa opção de enviar um mandado direto para um oficial de justiça pode ser interessante, sobretudo quando o distribuidor percebe que existem, por exemplo, 2 ou 3 mandados cujo destino é próximo ou é parecido. Então, para evitar que 2 oficiais de justiça vá mais ou menos na mesma localidade, ele pode selecionar aqui de forma que cada oficial de justiça receba mandados com endereços próximos, por exemplo. Vamos pensar aqui na zona rural. São 2 povoados distintos, né? Então eu tenho 3 mandados, então eu vou preferir colocar para as localidades mais distantes o mesmo oficial de justiça para evitar que 2 tenham que ir em 2 localidades ao invés de uma só, por exemplo. Então quando a gente clicar aqui em distribuir, ele vai selecionar aleatoriamente e vai jogar os mandados, né? Então a tarefa do distribuidor é basicamente essa, é fazer essa tradução entre o endereço da diligência e os grupos, né? O zoneamento quando houver. Se não houver zoneamento, ainda assim ele vai fazer essa distribuição, entretanto todos os oficiais de justiça vão estar no mesmo grupo.
Essa questão dos grupos, pessoal, fica a cargo de cada central de mandados, né? Então tem comarcas onde há o zoneamento. Por exemplo, tem aqui na comarca de Teresina, tem um grupo específico para o plantão. Então isso aí vai depender da regra que vocês já estão submetidos aí na unidade que vocês estão lotados. Aqui nessa tela, pessoal, além dessa função de distribuir, né, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de imprimir a diligência, né? Se a gente clicar aqui nessa impressora, ele vai abrir a diligência. No caso aqui, ó, já é um mandado feito com contrafé eletrônica. E então, nesse caso, a gente imprimiria exclusivamente este ato, né? A gente tem essa setinha aqui, pessoal, que nos permite ver os autos digitais. Então, é possível a gente ver aqui o conteúdo do processo, né? E aqui vai ter algumas informações mais básicas sobre a diligência, né? Se ela é citação, intimação ou é notificação. Se tiver audiência cadastrada no processo, né? Vai aparecer aqui a data da audiência. Aqui é o dia que foi cadastrado lá o documento no processo, o dia que foi recebido pela central, né? Aqui vai dizer o destinatário, o nome da pessoa que vai receber a diligência, né? E aqui, por último, a gente vai ter os endereços. Aqui em anexos, pessoal, vai ter aquilo que eu falei para vocês lá da secretaria vincular os documentos ao mandado, né? Então, se a secretaria que tivesse vinculado a algum documento, a gente poderia ver aqui os documentos que foram vinculados, petição inicial, contestação, a sentença, algo desse jeito, né? Então, depois que a gente fizer aqui, ó, a distribuição dos mandados, pessoal, o distribuidor também vai ter essa visão aqui, ó, de expedientes já distribuídos. E aqui ele vai saber todos os mandados que ele já distribuiu e o oficial de justiça que está com aquele mandado. Aí ele pode, por exemplo, filtrar aqui por oficial de justiça. Ele pode também filtrar por grupo. Eu quero ver só os mandados do grupo A e do grupo B. E é também possível, por meio dessa tela aqui, pessoal, fazer a redistribuição de mandados. Então, vamos supor aqui que o Rosendo, por alguma razão, pega aqui um atestado médico e vai passar 6 meses afastado. O distribuidor ele pode vir aqui, vai clicar no mandado do Rosendo, vai clicar aqui em redistribuir e aí vai ser dado a ele novamente a oportunidade de escolher tanto o grupo, né, como o próprio oficial de justiça, né, se ele quiser redistribuir diretamente para um dos oficiais. Bem, pessoal, feito isso, né, vocês viram aqui a visão geral da tela do oficial distribuidor, mas a gente tem algumas outras funcionalidades aqui também para o distribuidor. Ele vai poder vir aqui no sanduíche e em configuração ele vai ter central de mandados. Aqui nessa configuração ele pode, por exemplo, cadastrar novos grupos. Então ele pode vir aqui, alterar um grupo que já existe, né? Por exemplo, zona rural, ele pode botar aqui um outro nome. Deixa eu botar aqui zona rural A, Z, pronto. E ele pode, pessoal, também vir aqui em oficiais de justiça e selecionar os oficiais de justiça que fazem parte desse grupo. Então não há necessidade da STIC fazer esse tipo de configuração, né? O próprio oficial de justiça distribuidor, ele pode fazer isso, incluir ou excluir pessoas do grupo. Então, por exemplo, caso a unidade de vocês queira cadastrar um grupo só para o plantão, ela pode criar um grupo, colocar os oficiais de justiça e ir retirando os oficiais de justiça que já, por exemplo, pegaram os mandados dos primeiros dias de plantão. Por exemplo, no caso lá do recesso, vamos supor que cada oficial de justiça ficasse 3 dias, então eu coloco os oficiais de justiça e vou retirando desse grupo. E lá no momento da distribuição eu vou poder escolher o grupo de plantão e aí quem tiver no plantão vai receber os mandados, certo? Pois bem, pessoal, essa aqui era a atividade do oficial de justiça distribuidor. Uma pergunta que vocês possam ter é: quem faz essa atividade do distribuidor? Isso, pessoal, vai depender da unidade judiciária de vocês, né? Tem comarcas onde a distribuição dos mandados é feita pelos próprios oficiais de justiça. Os oficiais de justiça escolhem um oficial entre os que vão cumprir a diligência, né? E ele, além de cumprir a diligência, faz essa tarefa de distribuição para fazer com que haja um equilíbrio entre os mandados de cada oficial de justiça, né? Já tem outras unidades onde não há
essa decisão dos oficiais de justiça realizar a tarefa, essa tarefa é feita pela própria Secretaria da Unidade. E aí o oficial de justiça distribuidor, na verdade, é um dos servidores da Secretaria que faz essa tarefa. Nas comarcas onde há formalmente instalada a central de mandados, nas comarcas que tem mais de uma unidade, aí a própria central de mandados ela é responsável por fazer essa distribuição, já que há servidor lotado para essa finalidade específica. Bom, pessoal, então, finalizada aqui a parte do oficial de justiça distribuidor, agora eu vou mostrar para vocês a tarefa propriamente dita do oficial de justiça, que é receber e devolver diligências. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui no usuário. Até agora a gente estava dentro do perfil de oficial de justiça distribuidor. Agora a gente vai trocar aqui para o perfil de oficial de justiça. Para a gente entrar no perfil de oficial de justiça, a primeira tela que vai aparecer é essa daqui, que mostra os expedientes para cumprimento. Aqui embaixo a gente tem uma relação com todos os mandados que foram recebidos, né? Com a data da expedição da diligência, né? E a data que ela foi distribuída pelo oficial de justiça distribuidor. Aqui em cima a gente tem alguns filtros que nos permitem localizar um determinado mandado ou grupo de mandados de forma mais fácil, né? Então eu posso, por exemplo, pesquisar pelo o nome do destinatário ou o número do processo, ou o tipo, né? Aqui eu posso colocar o tipo do documento. Vocês vão perceber que às vezes o documento que vocês estão recebendo não é um mandado. Às vezes pode ser uma decisão que tem força de mandado, né? No caso lá do que a gente conhecia no termos como despacho mandado. Então aqui você pode escolher o tipo. Aqui você pode escolher o grupo, né? Se tiver zoneamento na sua unidade, né? Aí a jurisdição, se você tiver numa central de mandados que tem mais de uma comarca, por exemplo, no caso das unidades onde tem juizado especial e vara única, por exemplo, vai ter, aqui você vai poder separar se os mandados é da vara única ou é do JEC. Aí por órgão julgador, se tiver audiência, também você vai poder botar aqui pela data da audiência ou até a data da distribuição feita pelo oficial de justiça distribuidor. Então essa parte aqui de cima são os filtros, né? Aqui embaixo a gente vai ter informações sobre o mandado que será cumprido, né? Então a gente tem aqui, nesses primeiros ícones, né? A gente tem o ícone da impressora. Se a gente clicar aqui na impressora, ele vai abrir o mandado propriamente dito, né? E aí, se for contrafé eletrônico, vai aparecer aqui. Se for despacho mandado, vai aparecer aqui. Então, os atos que são do próprio mandado, né? Aí, nessa setinha, pessoal, para cima, a gente tem acesso aos autos digitais. Então, se você clicar aqui, você vai abrir direto o processo no qual foi criado esse mandato que vai ser cumprido, né? E no último ícone, que é o lápis, vai nos permitir cumprir as tarefas relativas a esse mandato, que seria devolver ou registrar o que aconteceu naquele mandado, né? E a gente vai ver por último essa função aqui do lápis. Aí a gente tem algumas informações aqui sobre o mandado, né? A unidade de onde vem o mandado, o número do processo, quem é o destinatário da diligência. Isso aqui é interessante porque pode ser que a secretaria tenha utilizado o mesmo documento, no caso do despacho mandado, ou um ato que já está no processo, como ato de notificação, de intimação, de citação. E quando isso acontecer, pode ser que no conteúdo do mandado você tenha vários endereços de várias partes diferentes, né? No caso dessa intimação específica, o destinatário da intimação é Moisés Ferreira de Paula Júnior. Então, por mais que no mandado ou no documento que vai servir de mandado a gente tenha informação de diversas partes, esse registro aqui de mandado está relacionado a Moisés Ferreira de Paula Júnior. Então, se lá no documento, por exemplo, o juiz determinou intime-se o autor e cite-se o réu, intime-se o autor para apresentar documento em 5 dias e cite-se o réu para fazer isso ou aquilo, se esse despacho for utilizado como mandado, a gente vai ter que se atentar aqui que na caso dessa diligência específica, o destinatário é o Moisés. Portanto, lá no processo, na decisão que está servindo de mandado, por mais que tenha os endereços, as informações das duas partes, a gente vai cumprir apenas a intimação. Pode ser que, da forma como o distribuidor fizer, ele encaminhe para você tanto a citação ou a intimação que usem aquele mesmo documento, né? Mas caso essas diligências sejam encaminhadas para oficial de justiça diferente, cada um vai cumprir
o que tiver descrito aqui. No caso é a intimação e o destinatário é o Moisés. Aí a gente tem o próximo campo, que é próxima audiência. Neste campo, caso neste processo tivesse uma audiência designada, iria aparecer aqui a data dessa audiência. E isso pode ser interessante, até porque o provimento lá da Corregedoria, o Código de Normas, ele prevê prazos diferentes, né, para o cumprimento de diligências de audiência ou urgentes, diferentemente das diligências normais, e isso pode fazer com que você escolha aqueles processos que têm audiência para cumprir antes dos outros que não têm. Aí a gente tem o endereço da parte, né? E a gente tem aqui, por último, anexos. Eu vou mostrar para vocês aqui um mandado que tem anexos para você ver a diferença dos outros, né? No caso, esse último mandado aqui, ele tem os anexos. Quando a gente clica aqui nesse íconezinho dos anexos, o PJE vai nos mostrar os documentos que a Secretaria da Unidade Judiciária vincularam ao mandado no momento de fazer aqui o encaminhamento para a Central de Mandados. Então, numa contestação, por exemplo, pode ser que aqui traga os documentos da contestação. Se for, por exemplo, da sentença, é provável que o mandado seja de intimação da sentença e o anexo seja exatamente o conteúdo da sentença. Isso vai trazer aqui acesso aos documentos que estão vinculados à diligência. Como eu já disse para vocês, não há necessidade de impressão destes anexos. A contrafé eletrônica é exatamente para que a gente não precise imprimir os anexos do mandado. Então, esses anexos, eles vão constar no corpo do mandado, um código, um endereço em que a parte vai poder entrar e ver o seu conteúdo. Por isso que é desnecessário a impressão desses anexos. Entretanto, como disse para vocês, pode ser que esses anexos tragam alguma informação relevante para o cumprimento da diligência. Eles vão ficar aqui disponíveis para que vocês possam ver o conteúdo deles e, no caso, para o destinatário daquele ato de notificação, de comunicação ou citação, aqueles documentos que estiverem vinculados aqui como anexos, eles vão ficar bloqueados da visualização até que o destinatário entre no sistema e registre ciência. Então isso aqui também faz com que eles não tenham como influenciar no conteúdo do processo, né, sem tomar a devida ciência. E aqui, pessoal, nesse botãozinho dos autos digitais, você vai ter a visibilidade do processo judicial, né? Aqui a gente tem a visão do processo eletrônico. Como vocês não tiveram acesso lá ao conteúdo da aula de distribuição, onde a gente mostra as funções principais, então vou mostrar aqui novamente a visibilidade do processo. Aqui do lado esquerdo vocês têm a linha do tempo, onde a gente vai ter todos os documentos e movimentos do processo. Então aqui no caso a gente tem petição inicial, tem o movimento da distribuição, né? Aqui ó, a expedição do mandado e o movimento aqui que o mandado foi recebido para cumprimento pelo oficial de justiça. Aí aqui na porção direita a gente tem os próprios documentos, no caso aqui a gente só tem a petição inicial do processo. Aqui em cima a gente tem o número do documento, né? Esse mesmo número se repete aqui ó, na parte de baixo. Petição inicial, esse aqui é o identificador do documento e é por meio dele que a gente vai fazer referências, né? Por exemplo, se vocês quiserem colocar lá na certidão de que me dirigi ao local tal e deixei de citar fulano porque a despeito da informação contida no documento de ID tal, não foi possível localizá-la no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Vocês vão poder fazer as referências aos documentos do processo utilizando esse identificador. E aqui a gente tem a pessoa responsável pela juntada do documento, no caso aqui foi o próprio servidor da vara única, servidor de teste, né? Aí a gente tem aqui esse ícone da estrelinha que seria para a gente tornar esse documento aqui como favorito. A gente tem esse Czinho que significa a certidão de juntada. Esse alfinete a gente pode inserir lembretes no processo. Esse ícone aqui com a setinha para baixo nos permite fazer o download desse documento. E por fim aqui o cadeado traz as informações sobre de quem assinou aquele documento. Aqui no sanduíche do processo a gente tem algumas informações, né? A gente tem essa possibilidade aqui de ver a tarefa atual do processo dentro de outras ações. Autos é exatamente essa visão aqui do processo que a gente já está tendo. A gente tem aqui, pessoal, a juntada de documentos. Por meio dessa juntada é possível fazer a juntada de algum documento, inclusive do mandado cumprido. Entretanto, pessoal, se vocês fizerem a juntada por meio da juntada de documentos, vai continuar pendente de devolução o mandado lá para a central de mandados.
Então, só utilize o juntar documentos se por alguma razão, por exemplo, você devolveu o mandado lá por meio da central de mandados e viu que se equivocou, que colocou o mandado errado no processo. E se você quiser vir aqui e colocar o mandado correto, tudo bem, aí você pode vir aqui para juntar documentos e fazer isso. Mas se você está juntando pela primeira vez, tem que usar a funcionalidade da central, senão aquele mandado vai continuar em aberto. Aí a gente tem também aqui como imprimir a lista de documentos, as informações de redistribuição do processo, acessos de terceiro e documentos. Se vocês clicarem aqui em documentos, a gente vai ter todos os documentos do processo. Esses documentos aqui, eles também vão estar lá naquela linha do tempo que eu mostrei para vocês do lado esquerdo. Mas se você quiser ver só os documentos sem ver as movimentações, aí você pode vir aqui nessa área e ter acesso aos documentos. Então agora que a gente já viu o processo, vocês já teriam aqui ideia dos endereços que vão fazer a diligência, pegar alguma informação no processo, a gente vai voltar lá para o painel do Oficial de Justiça. Voltando aqui para a tela principal do Oficial de Justiça, agora a gente vai realizar a tarefa de devolução dos mandados, né? Então, num dia normal, né, o Oficial de Justiça entraria aqui no seu perfil, veria os mandados que estão distribuídos para ele, aí ele viria aqui no ícone da impressora, como eu disse para vocês, observar sempre o destinatário do ato. No caso aqui é Moisés Ferreira de Paula Júnior. Quando eu imprimir o mandado, pode ser que a gente tenha várias qualificações de parte aqui, ó, mas na verdade a gente está intimando apenas o Moisés. Então a gente pegaria aqui o conteúdo do mandado, faria a impressão, se fosse o caso, levaria lá até o endereço do Moisés, realizaria o ato de intimação. Se for o caso, se ele opor a assinatura no mandado, a gente vai pegar aquele documento e aí depois de ter feito essa diligência fisicamente lá no local, vai chegar o momento da gente inserir aqui no PJE. Para fazer essa inserção, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos voltar aqui para a tela principal e a gente vai clicar aqui no lápis. Quando a gente clicar no lápis, o PJE vai abrir para a gente essa tela aqui, que é onde a gente cadastra o resultado da diligência. Então, a primeira coisa que o Oficial de Justiça vai precisar dizer para o sistema é o tipo de resultado da diligência. E aqui ele vai ter algumas opções. Ele vai poder dizer que a ordem foi cumprida, não cumprida, se houve erro no envio ou se a parte não foi encontrada. No caso da diligência cumprida, é quando houve sucesso no cumprimento da diligência, né? O Oficial de Justiça se deslocou lá até o local e fez a citação, fez a intimação ou a penhora, né? Então esse aqui seria no caso da diligência frutífera. Quando a gente selecionar cumprida, pessoal, a primeira coisa que o sistema vai nos perguntar é a data do cumprimento do mandado. E essa data, pessoal, ela é muito importante porque existem diligências em que o prazo começa a fluir do momento da ciência, né, daquela ordem de intimação, de citação ou de penhora, por exemplo. E existem outras diligências que o prazo começa a fluir apenas na juntada do mandado. E é exatamente por isso que o sistema vai perguntar aqui a data do cumprimento do mandado. Então, no caso dessa diligência, ela foi cadastrada, ó, para a contagem do prazo a partir do cumprimento da diligência. Então, a partir do dia e hora que você informar aqui nesse campo de data do cumprimento, o sistema vai começar a contar o prazo. Então, imagine que a gente tem um prazo em horas. O juiz deu uma determinada liminar e concedeu o prazo de 48 horas para que a parte cumpra um determinado obrigação de fazer. Então, nesse caso, o prazo começaria a correr a partir das 15 horas do dia 28. Caso aquela diligência tenha o prazo de cumprimento a partir da juntada do mandado, essa data aqui não faria diferença para o início da contagem dos prazos. Então, preenchida aqui a informação da data do cumprimento, a gente vai clicar em continuar. Quando a gente clicar em continuar, o sistema vai nos perguntar o tipo do documento, aí você pode botar aqui, ó, diligência. E aqui em modelo vai aparecer alguns modelos lá no sistema, né? Aqui no teste a gente só tem esse modelo aqui de certidão de devolução de mandato genérico. Então aqui a gente faria a certidão. Vocês podem fazer a certidão de citação ou de intimação ou de penhora aqui no próprio editor, dizendo, ó, nesta data compareci até a casa de fulano e lá procedi à citação. Ou você pode dizer aqui que segue a certidão em anexo. E aí, depois que você colocar aqui a informação de que está enviando a certidão em anexo, né, você vai clicar em salvar
e o sistema vai lhe permitir juntar um documento em PDF, que no caso seria o próprio mandado com a certidão no anverso ou com a assinatura da parte, por exemplo. Você clicaria aqui em adicionar e aí, ao selecionar o documento em PDF, você teria que depois aqui dizer qual é o tipo do documento. Aí você também pode colocar diligência. Então, depois que aparecer esse Czinho verde aqui, significa que está ok, e aí você pode clicar aqui em assinar documentos. Quando a gente clicar em assinar documentos, o mandado vai ser devolvido direto para a unidade judiciária que criou o documento, seja ela da sua própria comarca ou de outra comarca por conta lá do provimento que dispensa a expedição de carta precatória, e o prazo vai começar a fluir. Antes de você clicar aqui em assinar documentos, é possível cancelar essas informações que foram prestadas até agora. Então, suponhamos que você, olhando novamente aqui as informações do mandado, você veja que se trocou um mandado por outro, né? Então, antes de clicar aqui em assinar, você pode vir aqui em cancelar inclusão, e aí o sistema vai lhe permitir preencher novamente as informações. Então, suponhamos que, na verdade, ocorreu uma diligência infrutífera, né, que o cumprimento não aconteceu, a gente poderia, por exemplo, dizer que o resultado da diligência é não cumprida. No caso da não cumprida, o sistema não vai nos perguntar a data, porque a data, a informação da data, ela é importante apenas para a questão de início de fluidez do prazo, né? Então, no caso da diligência não cumprida, a gente vai colocar aqui também diligência, certidão de devolução de mandato, e aí você colocaria aqui a informação: certifico para devidos fins que me dirigi até o local tal, e lá deixei de citar a parte por ela estar doente, ou por algum daqueles casos que impedem a intimação ou citação que estão lá no Código de Processo Civil. Então, uma vez feita a certidão, você também clicaria em salvar. Caso a certidão fosse feita em anexo, em PDF, né, você clicaria aqui em adicionar, e aí, portanto, poderia colocar a certidão em PDF, ia selecionar aqui o tipo do documento, e depois que o Czinho tivesse verde aqui, aí sim assinar documentos. Aí, quando assinar documento, o processo voltaria lá para a unidade judiciária sem a fluidez do prazo, já que a gente está dizendo que a diligência foi infrutífera, né, que não houve o cumprimento. E se a gente também escolher a opção não envio ou parte não encontrada, a gente teria mais ou menos a mesma forma de preencher as informações. Tem uma certidão onde você diz, no caso do não envio ou do erro de envio, que a diligência deixou de ser cumprida, já que ela foi enviada para o oficial de justiça com alguma falha. Por exemplo, isso aqui pode ser utilizado no caso de um mandado que veio de outra comarca para a central de mandados em que você é lotado. Entretanto, o endereço da diligência está fora da jurisdição daquela central de mandados. Então, você poderia fazer uma certidão, certifico para devidos fins, que estando nessa comarca de Barras, o mandado tem como endereço a comarca de Altos, pelo que deixei de cumprir a diligência. E aí o mandado seria devolvido para a unidade de origem, e a unidade de origem faria um novo mandado e encaminharia para o órgão correto, né? E aí, com essa certidão, aqui você, depois de salvar, se for só aqui dentro do próprio sistema, você já assinaria direto. Se for para fazer uma certidão escaneada, você vai clicar adicionar, selecionar a certidão, escolher o tipo de diligência e só então poder assinar os documentos. A gente também tem o tipo que é parte não encontrada. Não há muita diferença, pessoal, que entre não cumprida e parte não encontrada. Os dois motivos aqui, os dois resultados, de forma prática, vão dar o mesmo resultado, que é a não fluidez do prazo. Entretanto, para a unidade judiciária, ela vai poder separar quais os mandados deixaram de ser cumpridos por conta da desatualização do endereço, né, ou por outra questão relacionada especificadamente à não localização da parte. E quando a gente tem não cumprida, a gente tem todas as outras situações, né, que não necessariamente estão relacionadas com o endereço. E isso pode facilitar para a unidade, para ela poder, por exemplo, dar preferência ao andamento dos processos em que a parte não foi encontrada, para tentar localizar um novo endereço. E no caso do não cumprida, teria todas as outras situações que, por exemplo, não teriam o mesmo tipo de urgência ou a mesma preferência no cumprimento pela unidade.
Então espero que vocês tenham entendido aqui como é que vocês preenchem essa tela para devolução. Eu vou devolver aqui o mandato só para que a gente possa ver lá no processo o que é que acontece, né? Então eu vou copiar aqui o número do processo para depois a gente poder consultar o processo. E aí nós vamos devolver aqui como se a diligência tivesse sido frutífera. Fazer aqui uma certidão. E aí, considerando que a gente vai mandar aqui só o conteúdo da própria certidão, não vai botar nenhum anexo, a gente poderia aqui clicar. Quando a gente clica lá em assinar documentos, pessoal, se vocês estivessem lá no PJE de produção, do dia a dia, né, ele pediria a senha do certificado digital. Aqui, como a gente está em teste, ele assinou sem pedir a senha e aí já fechou a tela da diligência, né? Então agora a gente vai entrar lá no processo para ver o que foi que aconteceu. Então, clicando aqui no processo, né, a gente vai ver, ó, que apareceram duas movimentações, a juntada da diligência. No caso aqui, a gente teria o conteúdo da certidão que a gente fez, né? Aqui vai dizer o nome do oficial de justiça que juntou. No caso aqui está aparecendo o usuário vara única porque a gente está em teste, né? Mas no dia a dia lá de vocês apareceria o nome de vocês aqui, o dia e a hora que houve a juntada. E aí ele vai lançar a movimentação de mandado devolvido ao destinatário, né? Devolvido e entregue ao destinatário. E aqui dentro do sanduíche, pessoal, a gente teria dentro de documentos também essa diligência, ó, entregue pelo oficial de justiça. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai ter acesso ao mesmo conteúdo. E como vocês já sabem, quem fica até o final sempre tem um conteúdo extra. E eu vou mostrar para vocês aqui algo que pode ser útil quando você quer fazer alguma consulta de uma determinada parte ou processo e você não tem nenhum mandado em aberto, né? Porque na tela do oficial de justiça vocês vão ver todos os processos que vocês têm algum mandado em aberto naquele momento. Entretanto, depois que você cumprir a diligência e enviar para a secretaria, o número do processo aqui vai sumir e pode ser que você não consiga encontrar o processo daquela parte, né? Mas aqui no PJE, se você clicar no sanduíche, depois em atividades e consulta pessoa, você vai poder consultar todas as partes que tem cadastro aqui no PJE. E aí você pode tanto fazer isso pelo CPF ou pelo CNPJ, né? Eu vou colocar aqui o usuário, porque é exatamente uma das partes que está cadastrada aqui no sistema. E aí a gente vai ver aqui, pessoal, com o cadastro de várias pessoas, né? No caso lá na produção você vai poder botar o nome completo das pessoas e ele vai mostrar. E se a gente selecionar aqui no caso o usuário vara única, pessoal, olha só que interessante, ó. Ele vai trazer algumas informações sobre a pessoa, né? A profissão e tal, sexo, e-mail. Aqui vai dizer também o endereço, ó, da pessoa. E aí, voltando aqui para dados, pessoal, olha só que interessante, ó. Ele vai mostrar todos os processos em que aquela pessoa é parte, ou na condição de autor ou na condição de réu. Então isso aqui pode ser interessante para que você consiga localizar o processo de uma determinada parte. E se você clicar aqui nesse botãozinho aqui da setinha para cima, aí ele vai abrir o processo e você vai poder consultar o conteúdo daquele processo. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.